Pois bem, graças a Deus estamos aqui então para essa nova palavra aí que não é tão nova, né? A palavra de Deus, ela não é nova, ela se renova. E isso é que é o bom de trabalhar com a palavra. Mas antes de começar a citar alguns versículos, vamos fazer uma oração, né? Vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, pelo amor, pela misericórdia que se renova a cada dia. E nessa intenção, vamos agradecer. Parece que a gente tem mais que agradecer do que pedir, né? Eu costumo fazer muito isso. Peço também, mas na maioria das vezes prefiro agradecer a Deus. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos por este momento, te louvamos pela tua palavra que a cada dia, Senhor, se renova em nossas vidas, pelo tratar que o Senhor a cada dia dirige a nós. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia que a cada dia o Senhor nos lembra o quanto ela está presente em nossas vidas. Mas também o Senhor não nos deixa esquecer que o Senhor é justo, que o Senhor é um Deus de justiça. Antes o Senhor envia a tua misericórdia, que vem acompanhada da tua justiça. Então, Senhor, nós queremos viver debaixo da tua misericórdia e tomando cuidado também, Senhor, para sempre lembrar que o Senhor há de ser sempre justo conosco e sempre fará justiça em nossas vidas. Muito obrigado por esse dia, por este momento. Abençoe a cada um, Senhor, que vai ouvir esta palavra, a cada um que vai participar, Senhor, desta meditação. E em tudo, o Senhor derrame o teu Espírito, a tua graça sobre cada vida, Senhor, para que possa compreender, Senhor, os mistérios da salvação enviada através do teu Filho Jesus Cristo. E que, Senhor nosso Deus, a cada dia, Senhor, se torna cada vez mais clara, mais nítida em nosso viver. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, hoje, como eu disse, eu não pretendo ler nenhuma palavra nova. Pelo contrário, né? Um dos versículos que mais nós ouvimos, que é João 3,16, não é esse o foco exato, não é esse o principal que eu quero ler aqui hoje, mas quero ler esse também. Mas eu quero focar mais na sequência do que diz esse versículo. João 3,16 e seguintes, né? Esse então seria o texto base. Depois nós leremos alguma coisa a mais de Ezequiel, Miqueias, e de repente podemos também lembrar de outros versículos que não estão exatamente anotados, mas que certamente faz parte de todo esse tratar. Eu queria que abrissem comigo aí no Evangelho de João, então. Nós temos um texto aí bem conhecido que poderíamos até citá-lo de cor, mas eu quero ler. Nunca é demais lermos sempre a palavra, lermos sempre os textos, mesmo que conhecemos esses textos, mesmo que nós estejamos bem familiarizados com ele. É bom que sempre leiamos novamente. Nunca nos cansemos de ler. Esta palavra foi-nos escrita para que a gente sempre tivesse na lembrança, né, na nossa meditação, aquilo que Deus deseja tratar conosco. Então, começando aí nesse versículo, que pode hoje não ser o foco principal exato, mas certamente é a introdução, digamos, por aquilo que nós queremos comentar aqui hoje. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora seguindo diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Pois bem, eu particularmente sou bastante familiarizado com esse texto. Aliás, todas as pessoas que conhecem o Senhor certamente já debruçaram sobre esse texto para meditar, e porque ele é um texto que traz a nós uma clareza muito grande a respeito do plano, do propósito de Deus para conosco. E eu queria hoje chamar a atenção aqui, porque o versículo 16 é bastante citado e é usado muito na evangelização, mas às vezes nós nos esquecemos do que segue aí. Eu quero chamar a atenção hoje justamente para os versículos seguintes, que do 17 em diante diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eu tenho comigo que Deus nunca tem o propósito de condenar. Deus é sempre misericórdia, Deus é sempre amor. Mas Deus estabelece as suas regras, né? a sua maneira de conduzir o seu plano. E nós precisamos estar atentos a isso. Quem crê em Jesus, segundo aquilo que Deus planejou, esta pessoa, digamos assim, ela é liberta de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades, e portanto passa a fazer parte desta família de Deus. E depois, seguindo ainda, diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então aqui eu acho bastante interessante a gente parar um pouco e pensar. Porque de fato Deus planejou e executou, né, desenvolveu um plano que é solução plena para nós. Nós que andávamos sem conhecimento de Deus e praticávamos todo tipo de iniquidade, de pecado, de malícia, né, e tudo mais que faz parte dessa vida fora de Deus. Quando passamos a conhecê-lo, descobrimos o quanto Deus é misericordioso, e o quanto Deus perdoa os pecados, e o quanto Deus nos liberta de todas estas coisas. Mas vem acompanhado justamente dessa responsabilidade de escolha, de crer verdadeiramente. Quando nós fazemos esta opção, nós então não temos dificuldade para alcançar a paz que vem acompanhada desta nossa assim, vou encontrar uma palavra aqui que vai definir bem isso, que é quando nós
optamos, quando nós fazemos a opção de crer, porque sempre vai entrar esse lado, nós temos o poder de decisão nesse caso. Eu posso crer ou eu posso não crer. Eu posso decidir crer ou eu posso decidir não crer, né? Quando eu decido crer, então eu encontro esta libertação. Quando isto acontece, logo Deus elimina toda acusação que era contra mim. Deus então me livra de toda acusação de pecado e de qualquer coisa que eu possa ter cometido que tenha ofendido a Deus. E ainda seguindo diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Então, o julgamento de Deus, ele é estabelecido mediante essa proposta de Deus. Primeiro, Deus envia seu Filho para que não julgue o mundo, mas para que salve o mundo. E acompanhado disso está a nossa responsabilidade de escolha, o nosso livre-arbítrio, por assim dizer. Escolher crer ou escolher não crer. Então, quando nós decidimos crer em Jesus, logo rompemos com tudo aquilo que é das trevas. Então, a partir daí, os versículos seguintes vão dizer isso, né? O 20 e o 21 vão dizer mais ou menos por aí. A partir daí, tudo que nós fazemos, nós queremos que seja conhecido, porque até então, tudo que praticávamos queríamos esconder, né? Nós queríamos que os nossos atos ficassem escondidos, ficassem bem camuflados, né? Porque a nossa vida não estava na luz. É o que os versículos seguintes diz. Porque todo aquele que pratica a luz, que pratica o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Então vejam, de fato a gente conhece isso de cor e salteado, na prática, né? Vivemos muito bem isso. Vivemos vários anos desta maneira, até conhecer a libertação que veio através do Senhor. E aí a gente passou então a ter o desejo de que a nossa vida ficasse bem transparente, né? Fosse bem conhecida. Porque todo aquele que vive na luz deseja que a sua vida seja conhecida, deseja que o seu coração seja bem aberto, exposto a todos. Então, hoje não temos mais a dificuldade de que conheçam os nossos atos, de que saibam como é que vivemos. Isso é bastante interessante, isso parece ser, de fato, a prova de que nós decidimos estar no Senhor, né? Então é claro que à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos dando prova de se estamos ou não no Senhor. Aliás, Jesus citou alguma coisa que pode se encaixar aqui também, né? De que a árvore só produz o fruto que é próprio dela. Então quando nós praticamos as coisas que são de Deus, estas coisas, elas precisam ser atribuídas, né, à nossa maneira de viver. Quer dizer, nós vivemos aquilo que é de Deus, logo, aquilo que é de Deus precisa ser conhecido através da nossa vida. Mas o versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Portanto, é uma palavra muito clara, não há dificuldade para interpretar, para entender isso aqui.
né? Resta saber o seguinte: até que ponto eu estou comprometido com esta palavra? Até que ponto eu estou de fato vivendo na luz desta palavra, né? Eu quando leio um texto desse aqui, me delicio com estas maravilhas. Vejo aqui a misericórdia de Deus manifesta constantemente, ela é manifestada constantemente em minha vida, em meu viver, e a sua palavra constantemente garantindo que esta é a forma com que eu devo caminhar, com que eu devo viver. Eu não devo sair desse caminho, né? É claro que eu ainda vou ler aqui alguns textos hoje, dentro do tempo que nós tivermos disponível, mas esse texto aqui é a base principal daquilo que eu quero meditar aqui hoje. Nós fomos chamados sim para viver nesta misericórdia, mas também temos uma responsabilidade nessa questão. Eu não posso ficar de alguma maneira assim, com irresponsabilidade, vamos dizer assim, com relação a esta palavra. Eu preciso ser responsável também. Eu também preciso dar a minha contribuição de vida, né? Preciso, de fato, dar uma resposta a esta palavra, né? Se o texto diz que a pessoa que escolheu viver nas trevas, que rejeitou essa proposta, ou seja, preferiu não crer em Jesus, ela constrói ou determina, por assim dizer, a sua própria condenação. É isso que o texto diz aqui com bastante clareza, né? Deus não está interessado em condenar ninguém. Deus nunca tem esse propósito, mas a pessoa por si mesma, ela é que determina a sua condenação, segundo o que o texto aqui esclarece para a gente, né? Porque já está condenado aquele que preferiu as trevas em vez da luz. Então veja que as pessoas costumam dizer: mas Deus é mau, Deus condena as pessoas. Deus não condena ninguém, pelo contrário, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Os outros versículos que eu pretendo ler aqui ainda, versículos de Ezequiel, versículo de Miqueias, andando pela Bíblia fora, nós descobrimos que Deus, ele não deseja que as pessoas morram em pecado, que as pessoas tenham um fim, né, sem arrependimento. Deus sempre está interessado no arrependimento do homem, do coração do homem. Nós precisamos nos lembrar disso e ter um coração maleável para com o Senhor. Deixar que Deus trabalhe a nossa vida, que Ele trate conosco, que Ele traga sobre nós sempre a sua palavra, a sua unção do Espírito Santo, né? E nos revele sempre o seu propósito. Nesta leitura da palavra, nesta leitura em oração, por assim dizer, a gente sempre vai aprendendo cada vez mais. E Deus, cada vez mais que a gente conhece a Deus, mais a gente se apega a Ele, mais a gente descobre o seu grande amor, a sua grande misericórdia. Também não podemos nos esquecer de que Ele vai ser justo. Ele precisa ser justo. Essa é uma característica de Deus. Deus não foge à sua justiça. Deus não pode ser diferente disso. Ele decidiu que seria assim. Antes de ter que aplicar justiça, porém, Ele prefere enviar antes que chegue a sua justiça, para chegar antes a sua misericórdia e ser conhecida essa misericórdia. Então todo homem tem a chance de fazer a sua escolha. Eu quero a luz ou eu quero as trevas? Eu quero estar no Senhor ou fora dele?
Quando nós lemos as cartas do apóstolo, nós encontramos que nós também vivíamos outrora como inimigos de Deus. Mas a misericórdia de Deus chegou e então passamos a ser amigos de Deus. Nisso consiste o nosso compromisso, né? Aí está o nosso compromisso de viver esta palavra com responsabilidade. E tudo que nós vivemos por meio do corpo, certamente é levado em conta por Deus. Então nós precisamos ser um povo responsável. Nós precisamos ser filhos que de fato tenham ouvido a voz do Pai, né? Agora, graças a Deus, que como eu estou levando isso aqui, esta meditação, eu queria ainda ler Ezequiel 18. Eu até anotei aqui numa ordem um pouco inversa, mas eu queria ler primeiro o versículo 23. Depois é que eu vou ler o 32, embora eu tenha anotado invertido aqui. Eu quero ler o 23, Ezequiel 18, 23. O que nós podemos encontrar aí? É um pouco dessa afirmação de que Deus deseja sempre o nosso arrependimento. Então diz assim, 23 do capítulo 18 de Ezequiel: por acaso tenho algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Olha que palavra direta. Deus não faz rodeios. Ele vai direto naquilo que precisamos ouvir, naquilo que precisamos receber. Deus nos dá todas as chances de fazer as nossas escolhas acertadamente. Se nós as fazemos erradamente, é uma responsabilidade toda nossa. Mas Deus sempre nos conduz àquilo que é acertado. Que versículo direto esse, né? Deus declara que não tem prazer nenhum na morte do ímpio, na morte daquele que constantemente vive ofendendo a Deus, através da sua vida ímpia, praticando todo tipo de pecado, de injustiça, né? E de blasfêmia às vezes. Então o ímpio, ele vive uma vida a seu bel prazer, né? Ele faz o que bem quer. O Filho de Deus primeiro considera, devo ou não fazer isso? O que é que o apóstolo dizia? Ele fala, tudo me é lícito, né? Não foi isso que ele disse? Mas nem tudo me convém. Ora, todas as coisas estão disponíveis, né? Diante de nós, para fazermos o que nós bem desejarmos. Mas seguindo o conselho do apóstolo, fala, tudo pode até ser lícito, mas nem tudo deve nos convir, né? Nós precisamos fazer as escolhas que são do lado da luz, do lado de Deus, né? Que coisa tremenda. Mas vamos ainda ao versículo 32, último versículo desse capítulo. Diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Olha que convite, olha que coisa forte que Deus diz aqui, né? Não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não quero que ninguém morra. Isso aqui, é claro, está muito mais direcionado ao sentido da morte espiritual, né? Porque morrer fisicamente, todos nós temos a consciência de que podemos a qualquer momento morrer.
Mas a questão da morte espiritual é que é a coisa terrível, né? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Né? Então, convertei-vos, arrependei-vos e vivei. Que apelo forte. E assim, a gente, em nosso meio, nós não temos muito essa coisa de fazer apelo, né? Quando a gente tem uma palavra, a gente entende que o apelo é da própria palavra. O apelo é do Espírito Santo usando a própria palavra. E não há apelo mais forte do que esse aqui, né? Eu realmente sou incapaz de fazer um apelo com palavras humanas, né? Com palavras do homem, que esteja à altura dessa aqui. Então, olha, é importante prestarmos atenção na palavra de Deus. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos receber, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, né? Deus não faz rodeios. Às vezes a gente lê lá em Timóteo que nos últimos tempos as pessoas vão procurar eleger os seus próprios mestres, né? Pessoas que querem ouvir determinada coisa e então precisa eleger os seus pregadores para pregar aquilo que elas querem ouvir, né? É isso que o texto lá quer dizer. Mas nós precisamos ter a consciência de que não é o que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir, né? Nós precisamos estar atentos a isso e estar com o coração aberto para receber aquilo, para ouvir aquilo que o Senhor quiser falar conosco. Ele é Pai e Ele vai falar aquilo que nos corrige, aquilo que nos disciplina, aquilo que nos consola, às vezes, é verdade, né? Mas também não vai deixar que nós nos desviemos. Para isso Ele precisa falar duro conosco às vezes. Tenham um coração aberto a isso, irmãos. Tenham a disposição de ouvir tudo que o Senhor quiser falar. Isso é o melhor para nós, né? Mas ainda, eu estava lendo esses versículos e Miqueias, às vezes a gente cita poucos os chamados profetas menores, né? Mas olha Miqueias 7, último capítulo de Miqueias, 7:18, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Que Deus é esse Deus? A esse nosso Deus, que tem prazer na misericórdia, né? Eu nunca que quero me afastar desse Deus, conhecendo a Ele, como tenho tido a oportunidade de conhecer nesses dias. Um Deus que tem prazer na misericórdia. Quero chegar ao fim dos meus dias apegado ao Senhor, livre de todas as transgressões que até então havia cometido. E conhecendo ao Senhor, conhecendo o seu livramento, pude alcançar tão grande libertação, né? Então eu quero prosseguir desta maneira, quero caminhar assim. Estou aqui convidando os irmãos, vamos caminhar desta maneira, vale a pena. As tribulações, as dificuldades que passamos aqui, isso não pode nem ser comparado com aquilo que nos espera, né? Então sejamos firmes, sejamos perseverantes. O Senhor tem sido bom até aqui, vai continuar conosco.
porque Ele sempre cumpre aquilo que prometeu. As suas promessas são eternas, são verdadeiras. Façamos, portanto, aquilo que está ao nosso alcance fazer, que não é muita coisa. Deus não deixou muito para que fizéssemos, né? Apenas decidir de que lado queremos caminhar. Do lado da luz ou do lado das trevas. Eu continuo afirmando, desejo caminhar do lado da luz e me afastar cada vez mais das trevas. É claro que hoje, depois de algum tempo já tendo caminhado nesse caminho, eu posso compreender melhor aquele versículo que diz que vai alta a noite, né? Tipo assim, já o que era, né, no começo, tão difícil para eu entender, hoje já não é tão difícil mais assim. Que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que versículo tremendo. Isso cada vez mais confirma essa grande misericórdia de Deus por nós, né? Que a cada dia conheçamos mais ao Senhor. Ele é um Deus que deseja ser conhecido na íntegra, né? Claro que enquanto estamos aqui, diz a Bíblia também que nós só conheceremos em parte. Não dá para conhecer a Deus em sua totalidade. Mas um dia, diz a Bíblia, conheceremos como também somos conhecidos. Irmãos, precisamos almejar esse dia. Precisamos ter um coração apegado ao Senhor e sempre desejoso de chegar a esse conhecimento pleno do Senhor. E aí nós então saberemos de fato que a vida inteira tivemos a oportunidade de nos dedicar mais e fizemos tão pouco, né? Fomos tão negligentes, porque por mais que a gente faça, a gente se sente devedor para com o Senhor. Nós nunca pagaremos, nunca conseguiremos, né, amá-lo no mesmo nível que Ele nos ama. Mas em nossa pequenez, em nossas dificuldades muitas vezes, não desistamos, né? Sejamos um povo aplicado na fé, no amor e de alguma maneira imitando cada vez mais ao Senhor. Sejamos, pois, esse povo que Deus tem prazer em chamar de filho, né? Que o Senhor possa ter prazer em olhar para você, em olhar para mim e dizer: ali está o meu filho. Ali está alguém que honrou tudo aquilo que nós planejamos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor conclua em nossas vidas tudo aquilo que Ele vem fazendo. Que possamos, de fato, passar por essa vida, deixar aqui o nosso legado de testemunho de que o Senhor é bom, de que a sua misericórdia dura para sempre e que fomos incluídos nela sem merecimento algum, mas porque o Senhor nos amou de uma maneira que nós nem sempre compreendemos. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe nessa caminhada. Amém.